Olá, esse é o Comunicatalk. Aqui você já sabe, a gente integra, conecta a Bíblia, a palavra de Deus, com o nosso dia a dia, com as aplicações de conhecimento, materiais que foram sendo gerados aí ao longo da história, porque o Senhor ele nos inspira. Então, existem muitas ferramentas, muitos elementos que nós podemos conectar com a nossa vida e com a palavra. A palavra foi escrita há muitos anos, mas ela é viva e ela é total aplicável para os nossos dias de hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente gosto muito, é um dos pilares do que eu trabalho com os meus clientes, com a minha vida, e eu primeiro apliquei em mim, tá, gente? Porque quando você se apropria de uma verdade e você vive isso, você não consegue mais ficar apático, você não consegue mais não tornar aquilo uma verdade para você. E é disso que se trata esse conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre a metamorfose da vida. O que que isso significa? Lá em Romanos 12:2, eu estou com a Bíblia aqui, se tiver com a Bíblia, acompanha aí também. Em Romanos 12:2 diz o seguinte: Não vos conformeis com este mundo, ou seja, esta época, estes costumes, estes acontecimentos, este tempo, essa estação, o que está acontecendo agora, moldando-se e adaptando-se a estes costumes externos e superficiais, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mente, por vossos novos ideais e vossa nova atitude. Aqui na Bíblia que eu estou acompanhando com vocês, eu estou lendo com vocês, é uma Bíblia comentada da Joyce Meyer, que eu já te falei, que eu já falei para vocês. É uma Bíblia que justamente tem esse tema, Campo de Batalha da Mente. Ela tem um livro best-seller que fala que é o Campo de Batalha da Mente, e ela traz vários comentários pertinentes ao longo da Bíblia, nos seus versículos, nos seus capítulos, e esse aqui não é diferente. E aí, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que a gente experimente a vontade dele. Ele quer que a gente acesse a vontade dele para nós. Mas isso só será possível se a gente entender qual é essa vontade. E a gente precisa de elementos que nos levem a essa transformação. Então, nós vivemos em uma era com muitas formas, muitas inspirações, muita gente que sabe de muita coisa não sabendo nada. Ou pessoas que acham, leem um pouco sobre as coisas e já acham que sabem tudo. A gente tem acesso a muita informação, muito conteúdo, muito estímulo, mas será que esse conteúdo, esse estímulo, essas informações, elas realmente estão nos transformando? Ou a gente só está adquirindo conhecimento e ficando obeso mental? Acumulando conhecimento. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de pessoas acumuladoras, dá até aflição, pessoas que não conseguem controlar a compulsão e ficam acumulando diversas coisas empilhadas dentro das suas próprias casas. Imagina uma mente que adquire diversos conhecimentos e não aplica. Uma mente que não consegue filtrar o que está acessando. Ela se torna um cômodo cheio de móveis, de produtos, de coisas, de itens sem controle. No texto de Romanos 12:2, a gente pode encaixar como se fosse uma parábola ali. Imagina que tem um pedaço de cera quente colocado dentro de uma forma de metal fria. Se ele ficar ali por muito tempo, ele endurece e ele assume aquela forma. O mundo é a forma fria, a nossa alma. Muitas vezes é a cera que se deixou moldar por pressões externas. Então, se uma cera quente ela é colocada dentro de um recipiente que dá forma para ela, ela vai se moldar aquilo. E a quantas coisas você tem se moldado? Se a gente for pensar no pilar da mente, se a gente for pensar numa engenharia, no construção, existem os pilares, que são a base de qualquer construção. Aí, a gente indo para a Bíblia, a gente vai entender que assim, no original, a palavra conformar, de você estar conformado com aquela situação, que é citado aqui em Romanos 12:2, é um esquema. Eu estou adaptado a um esquema. Estou adaptado, estou conformado a um esquema, a uma regra ali, a uma política, a um costume, a pessoas, a grupos, a ideais. Mas o que o nosso irmão Paulo está sugerindo aqui para a gente em Romanos 12:2, pela revelação da palavra do Espírito Santo, ele está sugerindo que a gente transforme, que a gente se transforme e não seja algo superficial.
seja uma metamorfose, que indica uma mudança na essência, de dentro para fora. Olha isso, de dentro para fora. Então você não é afetado pelo externo superficialmente e vai ali mudando mediante ao que acontece externamente, mediante os desafios e as circunstâncias. Não, na verdade você transforma de dentro para fora e mesmo que você viva ou passe um desafio, aquilo já está resolvido em você. E aí você não vai mais passar por aquela situação crendo, agindo, se comportando da mesma forma de quando você ainda não tinha sido renovado, não tinha passado pela metamorfose, a transformação da mente. Tem uma citação filosófica e de um texto que eu gosto muito de Platão, que é o mito da caverna, onde as pessoas ficavam presas em cavernas olhando para as paredes mesmo, para a escuridão. E uma dessas pessoas se libertou porque ela encontrou um feixe de luz e ela foi atrás desse feixe de luz. Mas mais do que entender a libertação através ali de sair da caverna, não é só enxergar a luz que é possível ali do outro lado, sabe? É o que que essa luz ela gera em você? Ela te recria? Ela gera novas ambições em você? Ela faz com que você enxergue o mundo de uma outra forma? Ela inspira você? Ela faz com que você inspire outras pessoas? O que que ela gera em você a partir desse olhar? Uma vez que você nota essa luz, o que que ela gera em você? Se a gente for pensar numa aplicação, é o que você consome nos 15 primeiros minutos do seu dia. Logo que você acorda, você abre os olhos, do que você tem se alimentado? O que você tem consumido? Qual é a luz que você está jogando para dentro de você? Logo quando você desperta, você recebeu uma nova oportunidade de viver naquele dia. O que você faz com isso? Logo nos primeiros minutos da manhã. Se a gente for pensar num outro pilar emocional, que é um pilar que eu trabalho também, é o nosso coração como altar, sabe? A Bíblia ela menciona as emoções, né, na Bíblia, e o coração, a alma, é tudo uma coisa só. Porque é por ela que a gente sente, que a gente pensa, que a gente rumina as coisas que geram as nossas emoções. O que que você tem feito com esse pilar na tua vida? As emoções elas são desordenadas quando você se alimenta de forma errada, quando você fica consumindo só coisa negativa, só violência, só briga, só situações assim de desesperança, de falta de saúde, de escassez. Então, o seu apetite ele tem que estar em governar. O seu apetite, a tua fome, teu consumo de informação, de conteúdo, ele tem que estar em avançar. Não é prosperidade bíblica, gente. E que não é um problema também. Nosso Deus é rico, é dono de todas as coisas. Se você tem problema em ficar rico, se você tem problema com pessoa rica, você tem que resolver isso. Porque nós somos prósperos por natureza e a prosperidade ela também está ligada a recursos. Porque quando você é próspero, você pode fazer mais pelo outro, você pode inspirar outras pessoas, você pode ajudar outras pessoas, você pode ser um pilar do reino, você pode ser uma pessoa de sustentação do reino. Não é só para você, não é para você comprar um carro importado apenas, é para que você seja uma pessoa que é vista na sociedade como alguém que pode fazer diferença em vários aspectos. Missões não acontecem sem recursos. Claro que o Senhor ele provê, mas ele provê através de pessoas e através de recursos, até porque ele criou todas as coisas. Você vai limitar Deus? Você vai dizer para ele quanto que você tem que ter na tua conta? Vamos refletir sobre isso? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? Acho que é importante. Tem uma frase, uma citação de C.S. Lewis, que é um autor muito. É um autor cristão que escreveu diversas obras e ele traz provocações muito interessantes. E em A Abolição do Homem, ele sugere que o intelecto deve governar o apetite. Então, o nosso intelecto, o que a gente transforma, o culto racional que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, ela tem que gerenciar as nossas emoções. Porque é a mente que dá o comando para as emoções, para a gente sentir. O primeiro passo é na mente, é no pensamento. E aí existem separações, né, dentro da alma, que é a mente, as emoções, os sentimentos, as crenças. Então, tem alguns. Se a gente pode abrir ramificações ali para a gente falar um pouco de cada uma. Mas as emoções, aquelas é o que vai gerar impacto para que você creia nas coisas, que são possíveis de acontecer, que elas são reais, ou que você vire uma pessoa incrédula. Para que elas não sejam reativas e mais responsivas, você precisa ter essa gerência das suas emoções, para que você não reaja que nem um animal, um bicho selvagem que está ali tentando sobreviver, ou fugir, ou paralisar, que são os nossos três instintos, né? Que é fuga, que é o ataque ou a paralisia. Como que você tem agido na sua vida? Você está atacando as pessoas? Você está travando, deixando as pessoas fazerem o que querem com você? Ou você está fugindo? Nenhum das três é saudável.
Você precisa encontrar um equilíbrio e ter uma resposta assertiva, saudável ao que acontece com você. A gente vai mais. Elias é um exemplo muito interessante. Uma pessoa que foi afetada emocionalmente, mesmo sendo uma pessoa que era forte espiritualmente. Então, você pode ser uma pessoa forte espiritualmente, mas sentir uma emoção em desequilíbrio por alguma situação que te desagrade, ou que seja muito profunda, ou que gere muito impacto em você, né? No caso de Elias, Jezabel deu um comando, falou que ia matá-lo e ele ficou perturbado. E ele fugiu, pediu a morte para Deus, depois de ter feito um grande milagre, frente a 50 profetas, a diversos profetas, frente ao povo. Então, assim, nós todos estamos passíveis de que algo assim aconteça, mas saber como sair dessas situações é que vai fazer diferença nas nossas vidas. E aí a gente vai ali para o pilar espiritual. Vamos falar do pilar espiritual. A fonte da metamorfose, né? Por quê? Que aqui nosso irmão Paulo está dizendo, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. De onde vem a inspiração para que a gente possa se permitir ser transformado? Vem de Cristo. É Ele. É por Ele, é para Ele, é com Ele. Nós, no nosso entendimento, com os recursos que nós temos apenas nesse mundo, com a vida que a gente leva, com todos os desafios que tem aqui no mundo, a gente não consegue. A gente não consegue, gente. Sozinhos a gente não consegue. Nós precisamos de Deus e não há como a gente ignorar o que está sendo dito na Bíblia, inclusive no versículo 1. A gente está falando do versículo 2 de Romanos, mas no versículo 1, por exemplo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto racional. Não é emocional, não é desequilibrado, não é levado pela onda, não é leviano, é racional, é sensato, é assertivo, é diligente. Por quê? Porque ele é inspirado em Cristo. Cristo não era emocionado, Cristo era assertivo, convicto, real, factível. Era, não é? Então a gente precisa se inspirar nele. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Muitas vezes não experimentamos, né? Porque nosso espírito está incrédulo, a gente está distante do Senhor. Quando a gente fica distante da palavra, a gente não lê a palavra, não faz devocional, não ora, não fala com Cristo, não reserva tempo para Ele, não gera intimidade, não se conecta, esquece, você vai ficar incrédulo. Você vai ficar conectado nas circunstâncias e nos desafios e você não vai conseguir fluir no espírito. Tem uma citação teológica muito interessante de Santo Agostinho, gente. Santo Agostinho, eu estou até com um livro aqui, Confissões de Santo Agostinho. Vocês precisam ler sobre os nomes da teologia, né? Pessoas que foram importantes. Pesquisem, leiam livros, né? Santo Agostinho, Calvino. A gente tem os grandes avivalistas, né? Da John Wesley, a gente tem Spurgeon, a gente tem o Billy Graham. A gente tem muitas pessoas que fizeram a diferença na história e a gente precisa entender como essas pessoas funcionavam. Elas não eram perfeitas, muitas pessoas erraram tentando acertar. Mas a gente precisa olhar para a história e ver o que eles fizeram de bom. E a gente não pode negligenciar e simplesmente ignorar essas pessoas que foram marcantes na história da construção do cristianismo, como nós conhecemos hoje. Pessoas foram martirizadas, pessoas foram mortas, perseguidas, sofreram na pele para defender a palavra, para propagar a palavra e para fazer com que ela chegasse até nós. E hoje, com tantos recursos que nós temos, será que a gente dá o devido valor a tudo que nós temos recebido? Em favor, em graça das pessoas, através de Deus, Deus através dessas pessoas, porque Deus se relaciona conosco através das pessoas. Então, a citação aqui de Santo Agostinho é o seguinte: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansarmos em ti. A transformação espiritual é o retorno ao design original. O que que é o design original? É a criação, é como o Senhor te criou para ser, é a sua essência, é quem você é em Cristo. Há sempre uma oração que eu faço é: Senhor, me mostra quem eu sou através dos seus olhos. Me revela a mim através dos seus olhos. Me mostra como o Senhor me vê. Me mostra como o Senhor vê as pessoas. Porque assim a gente realmente vai conhecer e vai saber a informação real. Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos criou. Então, queira se conhecer através do olhar de Deus
sobre você. E aí a gente vai para o pilar da comunicação. O pilar da comunicação é muito, muito poderoso. Eu amo Gênesis, eu amo como Jesus, como Deus, como Espírito Santo age através da palavra, nos transforma através da palavra, nos edifica, nos exorta através da palavra, nos direciona, provê a nossa vida de tudo que nós precisamos através da palavra, nos protege, gera segurança, confiança através da palavra. E a palavra é comunicação. A comunicação, ela está na expressão, ela está na forma que a gente leva a informação, mas ela está principalmente na palavra, escrita, falada, cantada, em adoração, em várias formas, em suas várias facetas. A comunicação, ela leva Jesus. Tanto que em João, capítulo 1, está escrito que o Verbo se fez carne, ele é a palavra, ele é o pão vivo que nos alimenta. Através da palavra nós recebemos de Jesus. Tanto que na ceia nós partilhamos o pão, que é o símbolo do seu corpo partido na cruz. Eu não sei vocês, mas isso me toca profundamente. Isso me toca profundamente. E a comunicação é o verbo transformado, é o transbordo. Uma mente renovada, ela altera o vocabulário. Você não fala besteira, você não fala coisa negativa, você não é incrédulo, você não fica falando palavrão, você não fica jogando conversa fora, porque a palavra ela tem valor. E a gente sai da murmuração, a gente vai para a palavra de gratidão, edificação, a gente profetiza na vida das pessoas que nós amamos, nós profetizamos na nossa própria vida, a gente constrói a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos objetivos através da forma que a gente se comunica. Ah, se a gente for aplicar isso no nosso cotidiano, a forma que a gente fala com os nossos familiares, com o nosso amorzão, né? Eu ainda não tenho um amorzão, você que tem um amorzão, a maneira que você fala com o seu cônjuge, com o seu parceiro de vida, com seu marido, com seu namorado, seu noivo, sua noiva, a maneira que você se comunica com seus filhos, a maneira que você se comunica com seus pais, com seus avós, com as pessoas que você ama, até com as pessoas que você não tem tanta afinidade de afeição, afeto, mas que você respeita, honra de alguma forma, que trabalham com você, ou tem alguma relação comercial. De alguma forma, essa pessoa faz parte da sua vida e você se comunica com ela. No trânsito, a gente está se comunicando. Nas relações comerciais, a gente está comunicando. Na forma que a gente ensina, que a gente recebe ensino, a gente está se comunicando. Então, a comunicação, ela está em tudo. Vamos dar um exemplo, assim, muito importante e super forte de uma pessoa que eu respeito, honro e admiro muito na Bíblia. Era uma pessoa que eu queria tomar um café. Bons cafés, vários cafés, como Paulo, como Pedro, como Ruth, como Abraão, Moisés, enfim, mas Daniel. Daniel estava inserido na Babilônia, ele estava morando no palácio, ele tinha acesso às mordomias de pessoas que estavam ali e serviam um rei, mas ele resolveu não se contaminar. O fato de ele ter resolvido não se contaminar e preservar os seus princípios, os seus valores, o seu posicionamento, a sua postura, não fazia e não dava direito a ele de maltratar as outras pessoas, gente. Ah, pelo amor de Deus. Daniel, ele inspirou pessoas, mestres, as pessoas que interpretavam sonhos, recebiam a revelação da palavra. Ele era líder no palácio e ele ensinava pessoas. Os ensinamentos de Daniel foram levados por gerações e gerações, tanto que quando os três reis magos foram visitar Jesus e foram levar os presentes, o incenso, a mirra, eles foram lá levar para Jesus os três presentes. Eles foram porque eles receberam ensinamentos, direcionamentos de Daniel. Foi uma herança de conhecimento que foi sendo levada de geração em geração. E os magos, eles eram considerados mestres, sábios da época. É claro que os reis e os reis pagãos, que não entendiam, né, o monoteísmo, a Cristo, não entendiam a revelação da palavra, eles usavam isso para o seu bem próprio. Mas Jesus, lembra assim, que Deus criou todas as coisas. A responsabilidade da forma que a gente vai usar isso e a forma que a gente vai aplicar isso na nossa vida e na vida das pessoas é que vai fazer a diferença. A sua responsabilidade sobre os dons, talentos, conhecimento, tudo que você recebe de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, é tua. Porque o Senhor, ele não nos possessa, não tem a nossa possessão maligna. Quem faz isso é o inferno. Deus nos deixa livres. Ele nos deixa livres
para que a gente possa exercer a nossa vontade consciente. Mas ele nos dá todas as informações, tudo que a gente precisa para que a gente possa fluir corretamente. Então, reflitam sobre isso. Daniel, ele estava lá, ele podia fazer qualquer coisa. Ele tinha todas as desculpas do mundo, mas ele escolheu não se contaminar com os manjares do reino. E nem por isso ele julgava as pessoas, ele maltratava as pessoas, ele se achava melhor do que as pessoas. Não. Ele honrava a Cristo com suas ações. E ele inspirava as pessoas, ele constrangia as pessoas através do seu posicionamento. Que nós possamos ser assim também. E eu quero finalizar, ir caminhando para o final desse vídeo com uma oração. Vamos ser intencionais aqui? Senhor, eu reconheço, nós reconhecemos que muitas vezes nós deixamos ser contaminados por formas, por costumes, por tradições, pelas circunstâncias, pelos desafios. Mas, Senhor, nesse dia que o Senhor nos presenteou com a sua graça e o seu favor, que nós possamos ser inspirados, transformados, solidificados na sua presença, na tua verdade, na sua palavra, que é vida e que nos transforma, nos confronta, nos exorta, nos ensina, nos acolhe, nos gera esperança, amor, fé. Que nós a cada dia possamos estar cada vez mais em processo de metamorfose da nossa mente, das nossas emoções, do nosso espírito, do nosso corpo e de tudo que faz parte da composição do nosso ser. Na tricotomia do nosso ser, nas relações, nos comportamentos e em tudo que façamos nessa existência. Age, Senhor, age, Espírito Santo, age, Jesus, em nós e através de nós. Certos de que o Senhor sempre nos ouve, nós te agradecemos. Em teu nome oramos. Amém. Que você possa ser inspirado, transformado e que a sua vida ela seja uma metamorfose diária, para que você se pareça cada dia mais com Cristo. Segue aqui o canal, faça parte do canal, curte o vídeo, compartilha, faça parte do movimento que comunica a vida, pessoas que comunicam vida e receba dessa palavra você, mas também seja uma palavra que envia, que cumpre o ID. Essa é uma das nossas missões aqui na Terra. Não te custa nada, só um compartilhamento. Faça isso e eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe. Shalom.